eu sou Bruna, bem-vindos ao ambiente de estudos do Radiocurso. Vamos começar então as aulas de mama e nessa primeira aula a gente vai falar sobre rastreamento. E falando do rastreamento, a gente começa definindo o que é o rastreamento e os critérios para se fazer um rastreamento do câncer de mama, né, no caso. Depois a gente fala do rastreio na população geral e na população do alto risco e define quem é essa população de alto risco. Depois a gente entra nos casos especiais e aí nessa hora a gente fala sobre implantes de silicone, mamas densas, mamas masculinas e transgêneros. E depois a gente fala um pouquinho do risco e do benefício de se fazer o rastreamento. Então vamos falar sobre a definição do que é rastreio de câncer de mama. E aí eu vou trazer uma alusão para vocês de quando a gente faz uma compra no correio, né? A mulherada aí que gosta dos recebidos pagos. E quando a gente faz esse pedido de compra e ele não chega, tá atrasado, a gente vai ao site do correio, digita o código de rastreamento para saber aonde que aquele produto que a gente comprou está. Quando a gente fala em rastreamento de câncer de mama, é mais ou menos por aí. A gente vai procurar aonde que está na população o câncer de mama, onde que tem mulheres com câncer de mama. Como é que a gente faz isso? A gente procura lesões subclínicas, ou seja, são lesões que ainda não tiveram expressão, que ainda não tem alteração palpável, não tem alteração clínica na mulher que expresse aquele câncer de mama. Isso a gente faz por meio de exames que vão mostrar aquela lesão que ainda não tem expressão clínica. Mas para que a gente faz isso? A gente faz isso para ter um tratamento precoce e com isso a gente reduzir a mortalidade. A gente sabe que quanto antes a gente conseguir tratar o câncer de mama, melhor vai ser a resposta e maior a chance de cura da doença. Por que a gente faz isso então para o câncer de mama e não faz isso para todas as doenças? Porque o câncer de mama é um importante problema de saúde pública. É a doença que mais mata as mulheres no Brasil e no mundo. E é por isso, então, que a gente faz esse rastreio dessas mulheres. Além do mais, a gente sabe muito bem como é que é essa doença, como é que é o câncer de mama, como é que ela se comporta, como é que inicia, como é que evolui. A gente sabe todos os estágios dessa doença, principalmente o estágio pré-clínico, que é esse que a gente vai procurar nos exames de rastreio. Além do mais, a gente sabe também que quanto antes, né, quanto precocemente a gente fizer o tratamento, né, do câncer de mama, mais adesão, melhor chance de cura e redução do risco de mortalidade. Além do mais, a gente conhece muito bem os exames que são aceitáveis para a detecção precoce do câncer de mama e que são eles que vão fazer realmente essa redução da mortalidade. Bom, agora a gente vai definir quem é a população de alto risco e quem é a população geral e como é que a gente faz o rastreio para essas pacientes. Vou começar trazendo essa questão para vocês que fala de uma paciente de 42 anos de idade que refere um nódulo endurecido recentemente na mama esquerda. E qual é o primeiro exame que ela deve realizar? Antes de mostrar para vocês as alternativas, vamos entrar e falar um pouquinho do rastreamento para vocês entenderem. Começando então do rastreio na população geral, a gente tem que ter em mente a idade e o método que vai ser feito. Começando com as pacientes de 25 a 40 anos. O que a gente faz para essas pacientes? Na verdade, a gente não faz nenhum método de imagem. A gente faz exame clínico, autoexame e exame clínico no médico. O médico faz a palpação das mamas. Já nas pacientes de 40 a 74 anos, a gente vai fazer mamografia. Lembrem-se desse exame. Mama é mamografia. Eu vou falar diversas vezes para vocês e vocês têm que ter isso em mente, que mama é mamografia. E o intervalo vai ser anualmente. E aí eu volto na idade para lembrar para vocês que as pacientes acima de 74 anos, a gente vai precisar avaliar a expectativa de vida dessas pacientes. Se ela tiver uma expectativa de vida maior que 7 anos, a gente continua fazendo rastreio para essas pacientes com mais de 74 anos. E aí eu trouxe um mnemônicos para vocês lembrarem. Pensou em mama, tem que pensar em mamografia. E a idade, o intervalo, eu resolvi trocar o último A
para 4 e vocês lembrarem, então, que o exame de escolha para mama é mamografia, feito anualmente. E aí eu trouxe de novo a mamografia porque é ela, gente, apareceu, é ela. Lembrem-se da mamografia, isso tem que ficar corticalizado. E a partir dos 40 anos. E aí vamos voltar então para a questão que refere uma paciente de 42 anos. E aí vocês já devem pensar, tá claro, é mamografia. Mas calma, porque ela tem uma informação importante. Ela tem um nódulo endurecido recente na mama esquerda. E aí a gente tem que lembrar que quando tem alteração palpável, ela não é mais assintomática, não é mais lesão subclínica e ela deixa de ser rastreio. Lembrem-se que eu falei para vocês que rastreamento é detecção de lesão subclínica. Então, se ela tiver qualquer sinais e sintomas, exceto dor, dor não entra aí, ela vai virar um exame diagnóstico. Então, se ela tiver fluxo ou descarga papilar, vermelhidão nas mamas, nódulo palpável, ela já conhece um nódulo previamente, ela deixa de ser rastreio e passa a ser um exame diagnóstico. E aí a gente tem que saber que a partir dos 40 anos não vai mudar. O exame para ela vai ser mamografia. E lembrem-se que eu falei, mamografia, gravem, é mamografia. Abaixo dos 30 anos, a gente vai fazer como exame de escolha ultrassom. Então, pensou, abaixo de 30, a única diferença que vai ser que ela vai começar fazendo ultrassonografia. E aí eu trouxe a Julia Roberts para vocês lembrarem dela novinha, abaixo de 30, ultrassom, acima de 40, mamografia. Vamos voltar então para as questões, para a questão e para as alternativas. E aí a alternativa A fala para fazer ultrassonografia. Bom, a paciente tem mais de 40 anos, então mamografia, né? A outra já fala de biópsia, mamografia com contraste, ressonância. Eu acabei de falar para vocês, o exame de escolha é mamografia. Então, vamos excluir as outras questões e ficar com a mamografia devido à faixa etária da paciente. E aí eu trago essa outra questão para vocês, de uma paciente de 23 anos, com história de linfoma aos 13 anos. Aí você vai ver lá, 23 anos, não precisa fazer nada, é a partir dos 25, história clínica. É exame clínico. Só que calma, porque ele fala que ela tem uma história de linfoma aos 13 anos. E aí ele quer que você pense e raciocine que se ela teve linfoma, ela provavelmente foi submetida à radioterapia torácica. E essa paciente, então, vira uma paciente de alto risco. Agora a gente começa a falar das pacientes de alto risco. Quem são essas pacientes? São aquelas pacientes com risco maior que 20% que a população geral de ter o câncer de mama. Quem são elas? São as pacientes que foram submetidas à irradiação torácica antes dos 30 anos. As pacientes que têm mutações genéticas, e as mais importantes são BRCA1 e 2, a síndrome de Li-Fraumeni e a síndrome de Calloway. Com as pacientes que têm história familiar positiva e as pacientes que foram submetidas à biópsia e nessa biópsia veio carcinoma lobular in situ, hiperplasia ductal atípica, hiperplasia lobular atípica. Aí você deve estar assustado, mas calma. Eu fiz um mnemônico para vocês lembrarem de quem são as pacientes de alto risco. E aí lembrem-se, elas são de alto risco. Vamos esmiuçar cada uma delas. Então, o A vem nas pacientes que tiveram atipias na biópsia. E aí lembra, tá lá no enunciado de uma questão que a paciente biopsiou e teve hiperplasia ductal atípica, hiperplasia lobular atípica ou carcinoma lobular in situ, essas pacientes vão ser consideradas alto risco. As pacientes que têm Li-Fraumeni ou outras síndromes genéticas. E aí, claro, BRCA1 e 2 é mais importante, mas eu trouxe esse Lzinho para vocês lembrarem. As pacientes que foram submetidas à radioterapia torácica antes dos 30 anos também vão ser alto risco. E as pacientes que têm outros familiares com câncer de mama. E aí tem que lembrar que são familiares de primeiro grau, mãe, irmã e filha. Bom, essas pacientes, por serem alto risco, qual vai ser o método de imagem utilizado para o rastreamento delas? Lembrar que o intervalo não muda, é anualmente também igual às pacientes da população geral. Mas elas vão fazer mamografia e lembrem-se, como eu falei, a mamografia está presente sempre, é o nosso método de escolha.
elas se beneficiam da associação com a ressonância magnética desse rastreio. Então, qual a idade que elas começam a fazer o rastreio dessas pacientes de alto risco? Bom, para as pacientes que têm história familiar positiva, a gente começa a fazer o rastreio 10 anos antes do caso mais jovem da família, ou a partir dos 30 anos, mas nunca antes dos 25. Então, se uma paciente tem uma história familiar da mãe, que teve câncer de mama aos 42 anos, a gente faria aos 32, sendo que aí a gente passa para 30 e ela faz aos 30. E nas pacientes que foram submetidas à radioterapia torácica, esse rastreio para essas pacientes devem ser feito 10 anos depois da radioterapia dela, mas também não antes dos 25 anos. Então, eu trouxe outro mnemônico para lembrar para vocês que mamografia eu não preciso nem falar mais, né? Já tem que estar corticalizado, que é o exame do rastreio. Mas elas são risco, e aí risco faz ressonância, beleza? Vamos voltar para a questão e ver as alternativas. E falava então de uma paciente de 23 anos, história de linfoma, então ela foi submetida provavelmente à radioterapia torácica lá aos 13 anos, e aí a gente tem que somar 10 anos, lembra? Seria a partir dos 23 que ela começaria a fazer rastreio, mas lembrem-se que eu falei para vocês que é não antes dos 25 anos. Então o que a gente faz para essa paciente? A gente só faz exame clínico, porque ela ainda não tem os 25 anos para fazer mamografia e ressonância. E agora, nós vamos falar dos casos especiais de rastreamento. Dentro desses casos, a gente vai falar sobre os implantes de silicone, os pacientes transgêneros, os pacientes masculinos e as mamas densas. Então, agora falando das pacientes com implantes de silicone, como é que vai ser o rastreio para essas pacientes? O rastreio vai ser igual às pacientes de população geral. Elas vão fazer mamografia anualmente igual a todo mundo. Mas elas ainda vão fazer mais 2 incidências que a gente vai falar mais na frente quando falar de incidência adicional. E nas pacientes com mamas densas, o que a gente faz para essas pacientes? A mesma coisa. Mamografia. Lembrem-se que eu falei para vocês, mamografia é o exame de escolha. E aí, pode ser que alguma questão venha falar para vocês que elas se beneficiem de algum exame adicional para avaliar essas mamas densas. E se cair uma questão dessa, ele provavelmente está querendo que você responda que é para associar a ultrassonografia ao rastreio, mas lembrar que a mamografia tem que estar aí presente sempre. E na mama masculina? Bom, na mama masculina, independente se for uma mama masculina que já teve câncer de mama pessoal, se tem história familiar, qualquer história na mama masculina, a gente não faz rastreio para o homem. Então, para os pacientes transgêneros, vai depender do paciente que tivermos, mas lembrando que o exame sempre de escolha vai ser a mamografia. E aí, se for uma mulher trans, vai depender se ela está fazendo uso de hormônio. Se ela está fazendo uso de hormônio, então essa paciente vai fazer o rastreio a partir dos 50 anos. Mamografia. Agora, se é um homem trans, vai depender se já foi submetido a mastectomia ou não. Se foi submetido a mastectomia, não precisa fazer rastreio. Se não fez mastectomia, continua com a glândula mamária, vai precisar fazer rastreio. Bom, agora a gente entra numa questão de risco e benefício do rastreamento. E por que isso? Porque existem alguns estudos e alguns trabalhos que dizem que existem muito falsos positivos durante esse rastreamento. E o que isso quer dizer? Que muitas lesões que são encontradas durante o rastreamento não vão ser verdadeiramente câncer. E aí fica aquele questionamento se vale realmente fazer rastreamento na população geral, se tem exposição à radiação e essa radiação no parênquima anualmente poderia ou não trazer algum malefício para essas mamas e até mesmo causar câncer de mama. E além do mais, ainda se questiona muito sobre os cânceres de intervalo que aparecem independentemente da paciente fazer exames de imagem todo ano e é aquele câncer que vai aparecer na palpação entre um exame de imagem e outro. E ainda temos as questões do sobrediagnóstico,
que seriam aqueles cânceres de baixa letalidade, que são identificados nos exames de rastreio e não vão causar a morte daquela paciente. E o exemplo que eu trago para vocês é uma paciente de 68 anos que faz os exames dela anualmente, foi visto uma lesão, biopsiou, veio o câncer, ela tratou e no ano seguinte ela falece de um AVC, vai a óbito por conta de um AVC. E aí esse câncer não iria causar a mortalidade dessa paciente. Então, muito se questiona sobre todos esses questionamentos e se fica na dúvida de se tem risco, benefício de fazer o rastreamento anualmente. Então, por que com todos esses questionamentos ainda se faz o rastreio do câncer de mama? Porque é o rastreio mamográfico, que é o único que tem evidência científica comprovada para redução de mortalidade do câncer de mama. É por isso que ainda se faz esse rastreio anualmente. Então, eu trago para vocês essa questão de uma paciente de 52 anos de idade, assintomática, e o exame de rastreio demonstrou um nódulo não palpável, oval, de alta densidade, com margens indistintas, e a biópsia demonstrou tratar-se de fibroadenoma complexo. Para uma auditoria, esse exame é considerado bom, como eu tinha falado para vocês antes, é considerado um falso positivo. Por quê? Ele veio positivo no exame, foi biopsiado e era negativo. E é isso que se questiona muito. Então, lembrem-se, isso que é o falso positivo. Outra questãozinha que fala, em relação aos cânceres de intervalo, pode-se afirmar. São definidos como tumores que apresentam receptores de estrogênio e progesterona negativos, além da proteína HER2 negativa. Bom, eu nem entrei para vocês ainda dos tipos histológicos, mas a gente já viu que câncer de intervalo não é isso. São tumores detectados clinicamente no grupo de mulheres que não se submetem ao rastreio? Não, é clinicamente, mas nas pacientes que são submetidas ao rastreio. São cânceres que passam desapercebidos na mamografia e foram detectados no ultrassom? Não, não é que eles foram passados desapercebidos, eles apareceram nesse intervalo e não é que não seja na mamografia e vai ser no ultrassom, não é isso. São cânceres identificados clinicamente no intervalo do rastreamento com a mamografia normal prévia? Essa tá boa, vamos guardar ela aí. São tumores detectados clinicamente já com invasão da pele ou da musculatura peitoral? Bom, até pode tá com invasão de pele e musculatura, mas não é isso que define câncer de intervalo. Então, câncer de intervalo é exatamente o que está descrito na letra D. E aí outra questãozinha que fala do sobrediagnóstico, né, no que se refere ao conceito de sobrediagnóstico em um programa de rastreamento com mamografia, é correto afirmar. A. Sobrediagnóstico é um resultado falso negativo durante o rastreamento. Aí depois fala, sobrediagnóstico é um resultado com alto valor preditivo negativo? É um câncer detectado durante o rastreamento com baixa letalidade? Bom, é isso que a gente tinha falado, né? Que é o sobrediagnóstico, são cânceres de baixa letalidade. E aí as outras confunde um pouco de conceito de tumor de intervalo e diz que o sobrediagnóstico não existe, e eu já falei para vocês que existe, então a questão certa é exatamente a letra C, que fala e define o que é o conceito de sobrediagnóstico. E para finalizar, eu trouxe essa questãozinha para vocês, que vai resumir tudo que a gente falou até agora. Então vamos lá. Segundo as recomendações do CBR, SBM e Febrasgo, em relação ao rastreamento do câncer de mama, pode-se afirmar. A letra A fala: a incidência e a mortalidade do câncer de mama no Brasil e no mundo têm se mantido estáveis. Bom, eu falei lá para vocês que é o câncer que mais mata as mulheres, e se a população vem crescendo, o câncer vem crescendo junto, né? Mulheres de risco habitual devem se submeter à mamografia anual entre os 40 e 74 anos de idade? Achei essa boa, né? Vamos guardar ela aí. Mulheres com mamas densas devem fazer rastreamento complementar apenas com tomossíntese? Falei para vocês que se alguma questão perguntar sobre complemento de mamas densas, provavelmente ele está pedindo um ultrassom, não tomossíntese. Mulheres com alto risco devem ser rastreadas por ressonância magnética começando aos 40 anos de idade?
elas devem ser rastreadas com ressonância também, mas é a partir dos 30, lembrem. Mulheres acima de 74 anos de idade não têm indicação de rastreamento, independente da condição clínica. E aí que ele erra, né? A gente tem que ver a expectativa de vida. Se tiver uma expectativa de vida maior que 7, essas pacientes vão ser submetidas ao rastreio. Então, a gente fica realmente com a letra B, que é a correta. Então, se você moscou durante a aula toda, respira, que agora tem a super dica para vocês de tudo mais importante que tem nessa aula. Quando a gente fala de rastreamento, a gente tem que dividir a população em 2. População geral e população de alto risco. Na população geral, a gente faz mamografia anual dos 40 aos 74 anos de idade. E na população de alto risco, a gente faz mamografia mais ressonância a partir dos 30 anos. Ou então, 10 anos depois da radioterapia torácica, ou 10 anos antes do caso mais jovem na família, mas não antes dos 25 anos. Beleza? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Até a próxima.